Irmãos e irmãs, as leituras de hoje são muito interessantes e têm muito a dizer para a nossa fé. Para entendermos aquilo que a liturgia nos diz, vamos reviver algo que foi muito comum na nossa sociedade há pouco tempo atrás. Há alguns anos, não muitos anos atrás, nós tivemos a pandemia, tivemos Covid-19. Uma pessoa que imaginava ter o vírus, o que ela fazia? Normalmente, o processo era baseado em 4 etapas. Primeiro, ela tinha que realmente diagnosticar que ela tinha o vírus, havia pego o vírus, ou fazia o exame, o teste rápido em casa, ou procurava uma farmácia, ou procurava o hospital. Ela precisava ter certeza que ela tinha o vírus, ela precisava fazer uma inspeção, precisava fazer um teste para confirmar. Caso o vírus fosse confirmado, a pessoa precisava fazer um isolamento social, precisava ficar sozinha em casa, não tinha contato com ninguém, muitas vezes era até difícil entregar o alimento, a pessoa ficava sozinha. Me recordo, eu fiz esses dias de isolamento, quando eu estava em um hotel, vindo de viagem, e é isolamento mesmo, a pessoa fica sozinha. Depois, a pessoa, ela precisa fazer o tratamento. E aí o médico dizia qual era o tratamento, existiam diversas formas de tratamento, ela fazia o tratamento. E aí, por fim, ela precisava continuar fazendo o teste, me recordo até os tracinhos ali vermelhos desaparecerem, estar comprovado que a pessoa não tinha mais o vírus. Quando ela não tivesse mais o vírus, ela saía e podia conviver com a sociedade. Normalmente foi assim que nós lidamos com o vírus. Na época de Jesus, até antes da época de Jesus, o grande problema era a lepra. Como lidar com a lepra? Naquela época não tinha hospital público. A lepra, ela era lidada como um caso de enfermidade, um caso que exigia higiene, mas era lidado também com aspecto religioso, era considerado como um pecado. Então o padre, eu peço a liberdade para isso, eu peço que vocês tenham paciência, nós vamos meditar com muita calma, nós vamos voltar ao texto para ver como que se lidava com a lepra na época de Jesus, mas até antes da época de Jesus, na época de Moisés. O texto diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Araão, dizendo. Moisés era aquele que levou o povo do Egito até a terra prometida. Araão foi um grande sacerdote, foi o primeiro dos grandes sacerdotes, ou líder dos sacerdotes naquele tempo. Quem que era o sacerdote? Aquele que oferecia sacrifícios a Deus, aquele que era responsável por manter a espiritualidade da comunidade. Então Deus falou assim a Moisés e a Araão: quando um homem tiver na sua pele algum temor, impingem, mancha esbranquecida, que possa transformar-se em chaga de lepra. Veja, mesmo se tiver algum sinal, o menor que for, pode ser que nem seja ainda lepra, se tem algum sinal, o que ele deve fazer? Deve levá-lo ao sacerdote Araão, ou algum dos sacerdotes, seus filhos. Alguém que tem sinal de lepra, alguém que tem uma enfermidade, imediatamente se pegava essa pessoa, se levava ao sacerdote, que era o líder religioso daquela época. O sacerdote, o que ele ia fazer? Ele ia curar a pessoa? Não é Deus, não é médico, não havia hospital público. Pegava, levava aquela pessoa ao sacerdote. O sacerdote, quando encontrava com aquela pessoa, o que ele fazia? Não se assustem com o que vocês vão ver agora. O leproso, com a doença declarada, usava um vestido andrajoso e o cabelo desalinhado, cabelo bagunçado. Tem jovens aí que não tem lepra, mas usa o cabelo todo bagunçado. Então, era declarado a lepra, ele mudava a roupa, usava um cabelo desalinhado, cobria o rosto até o bigode e saía gritando: impuro, impuro. Todo o tempo que durar a lepra deve considerar-se impuro, e sendo impuro, deveria morar à parte, fora do acampamento. Então esse era o tratamento. É muito fácil nós julgarmos e dizer assim: a Bíblia está errada, onde já se viu, que exagero, que coisa triste. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é tentar entender por que a Bíblia está dizendo dessa forma.
Então naquela época eles achavam que toda enfermidade não tinha os meios que nós temos hoje de ciência, os meios de cura. Então eles achavam que toda doença era consequência do pecado. A pessoa havia pecado. Então aqui haviam duas coisas para fazer. Primeiro, como lidar com essa grande dificuldade? Nós tivemos um grande desafio diante do coronavírus. Como lidar com a lepra? Então isola a pessoa, coloca a pessoa fora do acampamento, deixa a pessoa sozinha, que nós fizemos também, e aí a pessoa ela vai ser declarada impura, ela vai ser declarada uma grande pecadora. Então, era assim que lidava. Agora chega o Evangelho, é muito interessante, é muito interessante. O Evangelho começa assim: veio ter com Jesus um leproso. Pergunta, se vocês prestaram atenção, vocês vão saber responder. Veio ter com Jesus um leproso. Jesus era considerado um profeta, era considerado um sábio, era considerado um missionário. Jesus não era sacerdote, não era, para nós que somos cristãos, consideramos Jesus o sumo sacerdote, mas naquela época não consideravam Jesus um sacerdote. De repente vem um leproso procurar Jesus. O leproso deveria procurar Jesus? Jesus era a pessoa mais indicada para ele procurar. Quem que o leproso deveria procurar? Deveria procurar o sacerdote. Isso. O leproso deveria procurar o sacerdote. Ele vem e procura Jesus. E aqui já tem um problema. Aqui já está... O leproso tem alguma coisa que não está legal. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Fantástico. Colocou na presença, deveria procurar o sacerdote, não procurou o sacerdote, procurou Jesus. Se queres, podes curar-me. Que fé, que coragem, que ruptura. E aí Jesus compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe. Era possível tocar um leproso? Era possível tocar alguém que estava com coronavírus? Era possível abraçar alguém que estava com vírus? Ou Jesus, das duas uma: ou Jesus era Deus, ou Jesus era um maluco. Não tem outra opção. Ou ele era Deus, ou era um maluco. Uma pessoa leprosa. E aqui não era nem sinal pequeno na mancha, como diz o Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz começo de mancha embranquiçada, a pele se transformando, sinais de lepra. Não, aqui é lepra mesmo. E vem, procura Jesus e fala: se tu quiseres, tu tens o poder de curar-me. Jesus ficou compadecido, tocou, e aquele homem ficou curado. Fantástico. Jesus é Deus. Não há precedentes na história de nada parecido. Eu nunca vi na Sagrada Escritura Moisés tocando os leprosos e eles ficando curados. Nunca vi na Sagrada Escritura João Batista tocando os leprosos e eles ficando curados. Nunca vi na Sagrada Escritura Nossa Senhora, Maria, tocando os leprosos e eles ficando curados. Aqui existe algo inédito. E aí depois que Jesus realizou aquele ato que ele fez, padre... Vocês confiam no que o padre vai dizer? Quem quiser pode continuar lendo. O padre vai falar sem ler, para a reflexão ser um pouco mais fluente. O que Jesus fez? Jesus diz: não conte nada para ninguém. Vá ao sacerdote, diga a ele e mostre que você está curado. Por que ele deveria procurar o sacerdote para mostrar que ele estava curado? Porque do mesmo jeito que era o sacerdote que dizia que ele tinha lepra e se afastava da sociedade, era o sacerdote que confirmava que ele não tinha mais a lepra e podia voltar para a sociedade. Ali ele já podia começar a ter uma vida normal. E depois as pessoas começaram a ver Jesus agindo daquela forma, realizando milagres. Jesus, o texto diz, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade e ficava fora em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda parte. Nós estamos diante, e aqui para nós que somos católicos, nós precisamos ter essa clareza. Em Jesus nós estamos diante de algo sem precedentes. Aqui, o que o padre vai dizer, não é preconceito religioso. O padre vai dizer agora,
não é falta de respeito às outras religiões, mas Jesus é diferente de tudo, de tudo. Não tem, com todo respeito, não tem Maomé, com todo respeito, não tem Buda, com todo respeito, não tem fundador de religião, não tem papa, não tem bispo, não tem padre, não tem profeta, não tem ninguém na história que é parecido com Jesus. E aqui, por grande sabedoria de Deus e por providência, a história entendeu isso e a história diz: hoje é 2024. Por quê? Porque ele nasceu há 2024 anos atrás. Queridos irmãos e irmãs, Deus ele sempre agiu na história. Deus ele sempre agiu na vida do ser humano. Sim, Deus ele sempre agiu. Mas chegou um momento que Deus ele não quis mais agir apenas do céu. Chegou um momento que Deus ele não quis agir apenas de fora. Chegou um momento que Deus ele quis agir de dentro. Chegou um momento que Deus quis entrar e misturar-se, e por isso ele se tornou gente. Chegou um momento que Deus ele resolveu tocar a terra, o barro, tocar o ser humano. Quanto mais eu reflito sobre a Eucaristia, para mim fica cada vez mais claro, tudo na igreja é direcionado para a Eucaristia. Tudo é direcionado para a Eucaristia. Deus, em um determinado momento da história, ele decidiu agir de dentro da história. E como que continua a ação de Deus? Deus ele continua agindo apenas espiritualmente agora? Não. Deus ele age ainda espiritualmente. Deus continua também agindo de dentro da história. Como que ele age de dentro da história? De dentro da história significa agir fisicamente. Deus age de dentro da história através da Eucaristia. Através da Eucaristia, nosso contato com Deus, ele não é apenas espiritual. Através da Eucaristia, o nosso contato com Deus, ele não é apenas através de inspiração ou de leitura de uma palavra. Através da Eucaristia, o nosso contato com Deus é físico. Físico. Gostaria de que fizesse essa pesquisa em Macau para ver aquilo que daria de resultado. Em 2019, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com os católicos americanos e a pergunta era a seguinte: o que é a Eucaristia para você? O que você pensa da Eucaristia? Foi essa a pergunta. 69% das pessoas responderam algo mais ou menos assim: a Eucaristia é um símbolo, uma recordação, algo que parece, algo que lembra a Deus. 69% dos americanos, em 2019, não acreditavam em algo chamado transubstanciação. O que significa transubstanciação? A mudança da substância. E aí os bispos americanos entraram em crise, começaram a refletir e ficaram assustados. Graças a Deus, hoje nos Estados Unidos tem um projeto chamado Educação Eucarística, sensibilidade eucarística, ensinando e ajudando os católicos a refletirem, a perceberem que não é um símbolo, não é uma recordação, não é pão, é Jesus. É Jesus, o mesmo Jesus que está no céu glorioso, ele está na Eucaristia. Para nós é transubstanciação. Jesus continua agindo e presente na história. A Eucaristia é o maior dos tesouros. A Eucaristia, de fato, é o centro da nossa vida. E aqui o padre precisa perguntar, e eu pergunto de uma forma muito clara, muito direta, responda no fundo do seu coração: você acredita ou não que na Eucaristia, você acredita ou não que na Santa Missa acontece a transubstanciação? O padre levanta um pedaço de pão, e depois desce o corpo e o sangue de Cristo nas mãos do padre. Acredita ou não? Sim ou não? Se nós acreditarmos, queridos irmãos e irmãs, eu dizia há poucos dias atrás e gostaria de repetir novamente: às vezes ser padre é um pouco ingrato. Por que é um pouco ingrato? Porque o padre não vai dizer só coisas que as pessoas gostam. Uma pessoa amiga, poucos dias atrás, disse: padre, nunca perca a sua sinceridade, nunca perca a sua maneira
de dizer as coisas que devem ser ditas. Muitas vezes isso traz consequências, problemas, muitas vezes o padre desagrada por isso. Mas o ponto principal é o seguinte, querido irmão, querida irmã, se nós acreditamos que de fato Jesus é Deus, como aquele homem acreditou, ou Jesus é Deus ou ele é maluco, não tem outra opção, ou ele é Deus ou ele é maluco, ou ele é um charlatão. Charlatão não é porque não ganhou nada e morreu pobre. Maluco não é porque um maluco não teria tantos seguidores. Para nós, ele é Deus. Então, se ele é Deus e ele deixou a Eucaristia, o padre repete novamente, Deus pede que eu fale isso novamente. Queridos irmãos e irmãs, todo respeito, toda devoção, todo carinho para com a Eucaristia. O comportamento da nossa... É interessante, o padre ele celebra a missa, o padre vê todo mundo. E é uma foto na minha frente, consigo ver todo mundo. Não estou reparando, não estou dizendo, não é para avaliar, consigo ver todo mundo. Eu sei quem está querendo dormir, quem está rezando com piedade, quem está mais ou menos. Não tem segredo. O padre consegue ver a alma das pessoas pelo jeito que elas participam da missa. Graças a Deus eu digo isso com muita alegria. O respeito das pessoas da nossa comunidade pela Eucaristia melhorou, cresceu muito. E aqui eu já disse, digo novamente, respeito pela Eucaristia não significa fazer cara de bobo, cara de infantil e mudar e fazer assim. Não, normal, viril, homem, mulher, adulto, respeita. Às vezes as pessoas, e não é porque as pessoas são ruins, e aí a segunda parte da pesquisa, mas por que as pessoas dos Estados Unidos, 69% em 2019 não acreditam na transubstanciação, não acreditam que é o corpo de Cristo? Por quê? Outra parte da pergunta, porque não foi ensinado corretamente para eles. Não era problema de fé, não era problema de maldade das pessoas, problema de catequese, não foi ensinado. Se um dia fizerem este survey, essa pesquisa, e perguntarem para vocês, você acredita na transubstanciação? Acredita que a Eucaristia é o corpo de Cristo? Responda, sim, eu acredito. A Eucaristia é Deus. A Eucaristia não lembra. A Eucaristia não parece. A Eucaristia não representa. A Eucaristia não recorda. A Eucaristia é o verbo ser no presente. A Eucaristia é. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nunca venha receber a comunhão assim. O padre, os ministros, nós ficamos perdidos. A pessoa vem receber assim, eu sei que vai cair. É muito simples, é como se fosse uma manjedoura ou como se fosse uma cruz, assim. Depois o padre vai falar sobre a comunhão na boca. Uma manjedoura, assim, uma cruz. Não tem segredo, é muito fácil. Para mim, o difícil é não fazer certo. O difícil é fazer errado. É muito simples, uma cruz, uma manjedoura. Coloque a mão embaixo, a mão que você usa para trazer a Eucaristia na sua mão. Normalmente nós usamos a mão direita, a maioria, então a mão direita fica embaixo. Então, uma cruz, uma manjedoura. Deixa o padre colocar a Eucaristia na sua mão. Depois que o padre colocou, você adora, pega na frente do ministro, coloque na boca. Resolveu. Aqueles que quiserem, e essa ainda é a maneira ordinária da igreja, podem receber diretamente na boca. Vocês nunca vão ouvir o padre dizendo assim, todo mundo tem que receber a Eucaristia na mão. Não, a liberdade é de vocês. Vocês nunca vão ouvir o padre dizendo, todo mundo tem que receber a Eucaristia na boca. Não, é a liberdade de vocês. Então existem essas duas formas. A maneira ordinária, a maneira normal é diretamente na boca. Mas existem essas duas possibilidades. Cada um vai rezar, vai meditar e vai fazer o possível para não perder nada. Aqui não é escrúpulo, aqui é amor por algo que é sagrado. Não pode perder nada, não pode perder nada, não pode cair, não pode cair, não pode cair, não pode perder nada. Se ficar um pouco na mão, encoste com seu dedo e depois comungue. Uma hóstia desse tamanho e um pedaço, um fragmento da Eucaristia continua sendo o mesmo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia mostra de forma muito clara. O sacerdote fez aquilo que tinha que fazer, veio, confirmou, é lepra. A pessoa sai dizendo que é impura, muda a roupa e fica afastada da sociedade. Ótimo, fez o que devia ser feito.
Agora, chega Jesus e ele toca, ele cura. E aí ele mantém o costume, dizendo para voltar para o sacerdote, para aquela pessoa voltar para a sociedade. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus é Deus. Em um determinado momento da história, Deus ele quis agir de dentro da história. Esse é o centro da nossa fé. Deus ele quis agir de dentro da história. E aqui entra o mais bonito. E essa ação de Deus de dentro da história não terminou com a ressurreição de Jesus. Deus continua e continuará até a sua segunda vinda, agindo de dentro da história através da Eucaristia. A Eucaristia é o centro. A Eucaristia é o que existe de mais importante. Se alguém um dia quiser destruir a Igreja Católica, é só acabar com a Eucaristia, acabar com os padres. Acabou com a Eucaristia, fecha a porta da igreja, acabou a igreja. Mas Jesus diz, e que palavras consoladoras e belíssimas: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Que Jesus nos ajude a termos todo o amor, todo o zelo, todo o carinho, toda a fé para acreditarmos, comungarmos e depois vivemos esta alegria, esta certeza que Deus que está no céu também está no nosso corpo, na nossa vida, depois que o recebemos na Santa Comunhão.